Imagine que você foi escolhido para responder a uma das perguntas mais importantes da história. Qual foi a primeira civilização na Terra? A descrição da vaga é simples, mas a tarefa é extremamente desafiadora. Você precisa desenterrar as provas da primeira civilização oficial do mundo. Seriam os sumérios na antiga Mesopotâmia? Ou seriam os antigos egípcios espalhados ao longo do rio Nilo? Sem querer te deixar nervoso nem nada, mas a história tá literalmente em suas mãos. Boa sorte! Já que não é possível voltar no tempo e visitar a antiga Mesopotâmia. Para obter as respostas às suas perguntas, você precisará pesquisar em bancos de museus para conseguir algumas pistas. Em primeiro lugar, precisamos definir o que é considerado uma civilização. Não se trata apenas de milhares de pessoas agrupadas e vivendo em harmonia. Existem alguns elementos-chave que, juntos, transformam um grupo de pessoas em uma civilização, como, por exemplo, o domínio do urbanismo, também conhecido como construção de cidades, sistemas de irrigação e escrita. Você decide começar sua busca mergulhando fundo na história dos Sumérios, que hoje ocupam a posição de primeira civilização do mundo. Agora, imagine ser o primeiro da sua espécie. Isso significa não ter exemplos externos. Na verdade, significa começar do zero. Primeira coisa de que você vai precisar, um pedaço de terra. Sem companhias de água ativas no mundo, então. Precisará de um pedaço de terra com fácil acesso a. Então, os sumérios se estabeleceram entre dois grandes rios conhecidos como Eufrates e Tigre, no sul da Mesopotâmia, por volta de 5000 a.C. Curiosidade, Mesopotâmia significa a terra entre dois rios. Em um mapa atual, é mais ou menos onde o Iraque está localizado hoje. Além da terra, uma civilização precisa de maneiras de conseguir comida. A civilização suméria teve que enfrentar um clima seco e quente, mas eles conseguiram fazer a agricultura prosperar na região. Desviando as águas dos rios e criando reservatórios e diques, os sumérios permitiram que uma série de assentamentos surgissem pelas planícies mesopotâmicas. A famosa cidade da Babilônia foi um deles. Sabe, aquela cidade que supostamente tinha os jardins suspensos? Eu digo supostamente porque nunca foi encontrada uma prova definitiva da existência real desse monumento. No entanto, ela foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e citada como uma façanha notável de engenharia em um livro antigo, publicado por volta de 290 a.C. Embora não tenha sido encontrado nenhum registro dos Jardins da Babilônia, os sumérios eram reconhecidos como construtoras extremamente habilidosas. Suas cidades eram repletas de construções de tijolos de barro, e as mais impressionantes eram conhecidas como zigurates, pirâmides em degraus que eram construídas para fins espirituais. Os sumérios construíram a rede de comércio para suprir a escassez de recursos e começaram a trocar mercadorias, com civilizações surgindo nas proximidades, como a Anatólia e o Egito. O início do comércio foi o que levou os sumérios a desenvolverem o que se acredita ser o primeiro sistema de escrita do mundo. Ele começou como um sistema simples, provavelmente datando de 3400 a.C. Nesse sistema, cada sílaba era representada por um desenho. Mais tarde, ele evoluiu gradualmente para um sistema de escrita cursiva totalmente desenvolvido. Não acredita em mim? Dê uma olhada nesse trecho da época babilônica. Essa enorme placa de basalto é chamada de Código de Hammurabi. Sabe-se que é a primeira coleção de leis escritas da humanidade. Segundo consta na história, foi esculpida em pedra vulcânica por volta do ano 1760 a.C. Observa, pessoal! Mas o conteúdo também é surpreendente, já que essas 282 regras variam de regulamentações comerciais a leis rigorosas de justiça. A questão é que os historiadores não têm consenso se os sumérios foram realmente os primeiros a inventar a escrita. Alguns acham que podem ter sido os antigos egípcios. Vamos dar uma pausa aqui. Acredita-se que os assentamentos do Antigo Egito começaram por volta do ano 5500 a.C., antes da civilização suméria. Mas lembra que eu disse que uma civilização precisava de algumas coisas antes de ser considerada como tal? O Antigo Egito era formado por vários pequenos estados-cidade, como Mênfis, Abidos e Tebas, que se espalhavam ao longo do rio Nilo. Só por volta de 3000 a.C. é que o Egito foi unificado sob um único reino, e permaneceu como império até quase 1000 a.C. Embora não haja consenso sobre isso, alguns especialistas em Egito acreditam que foram imigrantes sumérios que fundaram os primeiros assentamentos egípcios. A prova disso pode ser a presença de selos cilíndricos feitos de pedra dura, algo que era amplamente utilizado na Suméria.
Esses selos eram usados para garantir a autenticidade em transações legais, mas é difícil dizer se esse método foi introduzido por imigrantes sumérios ou simplesmente pelo comércio. Como o período de tempo não é um dos critérios que podemos usar para determinar quem veio primeiro, teremos que recorrer a outra coisa. Aqui! Assim como os sumérios, os egípcios também eram construtores altamente habilidosos. Bem, eles construíram as famosas pirâmides de Gizé e muitas outras por todo o seu território. Para aprimorar suas técnicas de construção, eles se dedicaram a desenvolver um entendimento mais profundo de matemática. Eles criaram uma nova forma de medida, chamada cúbito, que equivalia ao comprimento de um braço. A Grande Pirâmide, por exemplo, mede 440 cúbitos por 440 cúbitos. Eles também foram astrônomos inovadores, combinando suas habilidades matemáticas com uma observação astronômica atenta. Eles usavam a divisão do dia em 24 horas e ainda criaram um calendário solar, que foi o primeiro sistema de datas da história a contar com 365 dias em um ano. Ok, é inegável quanto eles eram impressionantes, mas alguns especialistas dizem que a disputa precisa ser resolvida através da comparação dos seus sistemas de escrita. A escrita hieroglífica, o primeiro estilo de escrita egípcio, disse que remonta a tempos antigos, que eram entalhados em pedra. Por muito tempo, os pesquisadores acreditaram que a escrita suméria tinha surgido antes da egípcia, mas uma descoberta recente, feita por Yeli, afirma o contrário. Arqueólogos descobriram um painel com 4 símbolos, que se acredita terem sido escritos por volta de 3250 a.C. E eles também encontraram outro desenho em pedra retratando uma elefanta grávida, datado de 4000 a.C. Agora, também existe uma terceira possibilidade que poucas pessoas parecem mencionar. A civilização do Vale do Indo, também conhecida como Antiga Índia, localizava-se na região onde hoje ficam o Paquistão e a Índia. A civilização do Vale do Indo também é considerada uma candidata à civilização mais antiga, devido às origens históricas incertas da coleção de textos hindus conhecida como Upanishads. A civilização do Vale do Indo floresceu por volta de 3000 a.C., mas registros mostram que o povo do Vale do Indo já comercializava com os mesopotâmios desde 3500 a.C. Agora, peraí, como isso é possível? Não, eles não eram viajantes do tempo. Isso não é um filme de ficção científica. Já existiam assentamentos agrícolas na região que estavam crescendo lentamente e se transformando em cidades maiores, como Harappa e Mohenjo-Daro. As cidades da Índia Antiga eram sofisticadas. Eram cheias de casas feitas de tijolos cozidos, construídas em um sistema de grade. Essas cidades antigas tinham até sistemas de drenagem e esgoto que conectavam a maioria das casas e usavam a gravidade para levar o lixo para fora da cidade. Eles eram bastante avançados e também uma civilização extremamente religiosa, com as crenças hindus no centro de suas práticas. Apesar disso, suas cidades não eram cheias de edifícios espirituais. Na verdade, o edifício mais importante de Mohenjo-Daro era um banho público. Interessante. Agora, por que não podemos saber se eles foram a civilização mais antiga da Terra? Mesmo que alguns historiadores suspeitem que as origens do povo do Vale do Indo possam ser rastreadas até 5000 a.C., não há nenhuma evidência concreta disso, apenas especulação. A evidência mais contundente que temos hoje são os Upanishads. Parte das práticas hindus incluía memorizar e transmitir toda a sabedoria dos Upanishads de forma puramente oral, então levou um período considerável até que eles finalmente aparecessem como um texto escrito. Bom, eu diria que os historiadores na verdade ainda não possuem uma certeza absoluta de qual foi a primeira civilização do mundo. Só podemos especular nesse momento, mas quem sabe o que novas descobertas podem revelar.